Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. E fiel, o vídeo realmente está bombando. Será que John Kennedy vai ser jogador do Corinthians? Tenho informações novas para trazer para vocês. Vamos falar também sobre o departamento médico, Diego Palacios, Igor Coronado, Matheus Araújo, Fausto Vera, Rodrigo Gal. Quantos jogadores estão nesse departamento médico? Qual é a expectativa de volta? Vou trazer para vocês tudo atualizado, fiel. Vou trazer também uma breve análise entre Corinthians e Nacional do Paraguai. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais. Já estamos chegando aí a quase 28 mil inscritos. Falta só 2 mil inscritos para completarmos 30 mil e quando chegar lá vou sortear 2 camisetas do Corinthians para vocês. Uma camisa igual essa, vocês acham bonito, fiel? Vou comprar 2 camisetas iguaizinhas aí para sortear para vocês, certo? Combinado? Chega de enrolação, vamos falar de timão, fiel. O Corinthians ganhou do Nacional do Paraguai pelo placar de 2-0, tá? Poderia até ter sido 3 se o gol do Romero aí não tivesse sido anulado. Fiel, quero trazer informações aqui para vocês importantes. Por exemplo, o Corinthians no primeiro tempo contra o Nacional não deu um chute pro gol. Ah, corintianeiro, você é muito crítico quando você fala do Corinthians. Fiel, é diferente você ser crítico do que você ser realista. O Corinthians ganhou, mas não convenceu no meu ponto de vista, porque o Nacional do Paraguai, ele é o pior time da nossa chave. Ele no Campeonato Paraguai, ele tá para baixo de 10º. É um time horroroso. E a gente não conseguiu dar um chute no gol, mesmo jogando fora de casa. Então o Corinthians ele precisa evoluir e muito na mão do Antônio Oliveira. Mas vencemos, isso é de grande importância, muito bom para esse time ganhar confiança. A confiança e o psicológico dos jogadores são essenciais. Então o Corinthians aí já vem de boas vitórias, tá, fiel? Então fez uma boa partida contra o Fortaleza, mas se não fosse o Carlos Miguel teríamos perdido. Fizemos uma ótima partida contra o Fluminense, ganhamos aí do Nacional do Paraguai fora de casa, então é muito bom para o time começar a ganhar confiança, mas precisamos evoluir, tá? Esse time não é o ideal para a gente chegar aí nas finais dos campeonatos que disputamos, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então, se a gente não conseguir mostrar uma evolução futebolisticamente falando, a gente vai ficar no meio do caminho nesses campeonatos. Fiel, não é que eu tô querendo ser aqui uma pessoa pessimista, mas é a realidade do nosso Corinthians hoje. É assim que funciona. Quando a gente começar a pegar equipes mais fortes, equipes mais contundentes, equipes que estão jogando mais, estão em ascensão, a gente vai tropeçar, tá? A gente pode ganhar um jogo, mas vai tropeçar, é a realidade, porque a gente não consegue apresentar um bom futebol. Mas volto a dizer, foi importante para a confiança do time, mas precisamos evoluir e muito com esse time do Corinthians. Quero chamar aqui o destaque total para o Carlos Miguel. Cara, e olha que a gente, nós torcedores, estamos falando que o Carlos Miguel deveria ser titular desse time. Há quanto tempo nós estamos falando, Fael? Fala aí, comente aí. Há quanto tempo nós estamos falando que o Carlos Miguel deveria ser titular desse time? Há muito tempo e olha só os resultados. Ontem mais uma partida que ele fechou o gol e que se não fosse ele o Corinthians poderia ter perdido. Mas até quando o Carlos Miguel vai precisar ficar fazendo esses milagres? Por isso que é importante que a gente evolua o mais rápido possível, tá, fiel? Fiel, é uma breve análise mesmo sobre Corinthians e Nacional do Paraguai, porque eu não trouxe o vídeo hoje cedo, tava fazendo aí meus últimos exames de rotina aí sobre o probleminha que eu já tive no ouvido, mas agora já tá tudo terminado, é só medicação mesmo, glória a Deus, e agora já estou apto aí a voltar a fazer os 2 vídeos diários, cedo e à tarde, combinado? Vamos falar mais de Corinthians, fiel, porque saiu nota do departamento médico do Corinthians. Um departamento médico que está sendo muito criticado por mim, aliás, eu acho que eu sou o único que está criticando este departamento médico, porque os jogadores vão para lá e ficam uma eternidade. Fora que a gente tem problema, ou com o nosso preparador físico, também, porque os jogadores, maioria, estão sentindo aí desconforto muscular e está desfalcando o Corinthians. Pô, e o departamento médico não consegue soltar os jogadores de lá. O que está acontecendo? Porque na época do Bruno Maziotti, fiel, isso não acontecia. Renato Augusto tinha problema crônico no joelho e mesmo assim estava jogando aí direto. Porque ele chegava lá, ficava 4, 5 dias, uma semana, e o Bruno Maziotti já soltava o cara. Agora esse departamento médico está segurando os jogadores por tempo eterno, fiel. Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui, vou até trazer para vocês, vou ler aqui para não cometer nenhuma discriminação, não falar nada errado, tá? Por exemplo, o Matheus Araújo,
Ele fez uma cirurgia na mão, considerado pelo Corinthians simples. Faz quanto tempo que o Matheus Araújo está no departamento médico e nem relacionado é? Ele já está uma eternidade lá por um problema na mão. Na mão. Não estou falando aqui da importância do Matheus Araújo, que para mim ele é um jogador fraco. Não deve ser jogador do Corinthians, muito menos titular. Mas um problema na mão e ele está nesse departamento médico até hoje. Isso para mim é um absurdo. O Fausto Vera sentiu desconforto na coxa. É dúvida contra o Flamengo, fiel. Que pra mim, contra o Flamengo é jogo da vida, tá? Jogo da vida. Nada contra o Flamengo, mas contra o Tite. Porque o Corinthians aí fez 2 ofertas pra ele e ele abandonou o Corinthians. Foi isso. No momento que o Corinthians mais precisava, pelo menos essa é a minha opinião. Tudo que ele ganhou foi através do Corinthians, conseguiu seleção através do Corinthians, tudo através desse time aqui, ó. Ó, do maior time do Brasil. E ele esqueceu o Corinthians, nem deu moral pro nosso timão. Então, pra mim, é jogo da vida contra o Flamengo. E a gente já tem o desfalque do Fausto Vera. Não podemos esquecer que o Maicon já tá desfalcado, porque o Maicon sofreu uma lesão mais séria. E o Ranieri também sentiu desconforto agora, tá, fiel? Então, pra vocês verem como tá essa situação desse departamento. Então, Fausto Vera, dúvida. O Rodrigo Garro foi dispensado para ver o nascimento do filho, mas já aproveitou também, porque também está com desconforto muscular. Também está com desconforto muscular e é dúvida também para o jogo diante do Flamengo. Vocês veem que é informação. Fel, trabalha através de informação, não é através de opinião, tá? Tá aqui para vocês verem como está esse departamento médico nosso. O Diego Palácio, ele está em reabilitação de lesão crônica de cartilagem no joelho. Não tem data para voltar. Então o cara sofreu uma lesão de menisco, passou por uma artroscopia e agora cartilagem. Cara, olha quanto tempo faz que o Diego Palácios está no departamento médico e eles foi ver essa lesão crônica de cartilagem só depois que ele voltou a treinar com o grupo, porque ele voltou a treinar com o grupo e foi afastado de novo. Será que com o tempo que ele estava lá eles não perceberam essa lesão de cartilagem crônica, Fel, esse desgaste de cartilagem? Pô, eu acho que esse departamento médico do Corinthians ficou muito pequeno depois do Bruno Maziotti sair e o Augusto Melo tem que rever com carinho. Porque departamento médico ganha jogo, ganha campeonato, tá, fiel? Você ter o seu time titular, você ter o melhor que você tem na maioria das partidas, é lógico que é mais eficiente do que quando seus principais jogadores machucam, fica uma eternidade lá por falta de capacidade profissional. E eu critico mesmo. Eu não tô nem aí. Eu não fico em cima do muro, não. Aqui não tem corintianeiro modinha, não, irmão. Eu não tenho medo, não. Aqui eu falo a realidade. E a realidade é, departamento médico do Corinthians é uma bosta. Essa é a grande realidade, tá? E temos também o Igor Coronado com um desconforto no quadril que não tem nem data para voltar. Tá, fiel? Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. É a última informação do boletim informativo do departamento médico do Corinthians, Igor Coronado, que inclusive recebia informações que não ganha 2 milhões por mês. Ele ganha 2 milhões e meio, juntando luvas e bonificações contratuais. Essa é a situação do jogador que veio com expectativa altíssima. Inclusive, eu ainda estou com expectativa nele, tá, fiel? Porque ele é bom jogador. Ele tem mais de 104 assistências no Al-Ittihad. Corintianeiro, mas é diferente. Mas pelo número, é alto até para a Arábia, fiel. Então, aqui no Brasil, ele já demonstrou que sabe jogar bola, só que não joga. O cara lesiona e o departamento médico não consegue soltar o cara, não consegue proporcionar o melhor da medicina pro cara. Então ele vai ficando no departamento médico. Volta pro jogo, aí ele vai jogar. Fiel, isso aqui não é catroqui não, tá? Isso aqui é bandeira, viu, Fiel? Já me perguntaram isso nos comentários. Então o cara volta para jogar, joga 2 jogos e volta pro departamento médico com lesão, porque o cara não é bem recuperado lá. Então o Corinthians precisa urgentemente renovar esse departamento médico, Fiel. Ver com carinho esse departamento médico. Eu tô falando aqui, ó, e as pessoas não dão bola, porque não era assim com o Bruno Maziotti. Não era assim, e eu vou criticar mesmo, não tô nem aí. Então, um jogador que ganha 2 milhões e meio por mês, não consegue jogar. Não consegue jogar porque o calendário no Brasil é jogos em 3 dias. E ele não consegue aí conseguir uma sequência, porque sempre está com lesão muscular. Certo, fiel? Vamos falar agora sobre John Kennedy, porque saiu informações que o Augusto Melo viu com carinho a contratação do John Kennedy, e é verdade. Apurei as informações antes de trazer esse vídeo. A resposta foi, corintianeiro, o Corinthians tem muito interesse em contratar o John Kennedy. Pode até ter um início de conversas, tá? Não vou confirmar se já iniciou negociações, porque o mercado da bola aí falta poucos dias para abrir, fiel. Lembrando que já no mês 6 já abre aí o calendário, já abre, quero dizer,
a janela de transferência para contratações internacionais, futebol do Sul da América, como você preferir. Vai estar aberta a janela. E o John Kennedy é um jogador que interessa o Corinthians sim. O Augusto Melo vê com bons olhos e ninguém aqui pode falar nada, porque ele é bom jogador, o John Kennedy. Só que o Fluminense, ele afastou o jogador junto com mais 3 atletas do Fluminense, porque eles fizeram uma festinha privada com mulheres na concentração, em véspera de concentração. Então esses jogadores foram afastados. 3 jogadores foram reintegrados, inclusive o John Kennedy, inteirando o 4º jogador. Só que no treino seguinte, na terça-feira, o John Kennedy atrasou, e atrasou muito, e o Fluminense o afastou novamente por tempo indeterminado. A grande questão é, o Fluminense pede aí mais ou menos, cifras nos valores de 7 milhões de euros, equivalente a 38 milhões de reais. A grande questão aqui, fiel, John Kennedy é um bom jogador, mas o seu extracampo prejudica muito. Será que se a gente contratar o John Kennedy não vamos ser prejudicados por esse extracampo? Quem se lembra do Jô? O Jô Balada, o André Balada. Quem se lembram desses jogadores? Então, a vida noturna e a falta de compromisso e a falta de psicológico, fiel, pode atrapalhar sim, tá? Então, se o John Kennedy for um jogador que vai trazer problemas para o Corinthians no futuro, então eu não vejo aí uma possibilidade de uma boa contratação. Você investir 38 milhões de reais num jogador, para o jogador chegar aqui e começar a faltar treinos, começar a praticar muita vida noturna, e você não é o mesmo, você não tem a mesma disponibilidade, o mesmo físico, quando você passa a noitada bebendo, enchendo a cara para jogar no outro dia, tá, fiel? Então, dificilmente aí, eu não vejo com bons olhos a contratação do John Kennedy por causa disso, tá? É um jovem com muito dinheiro e subiu para a cabeça do cara. Esse cara aqui, ele não está focado em futebol, pelo menos é a minha opinião. A não ser que fizesse uma reunião, conversasse bastante com o cara, ou colocava cláusulas contratuais que permite o Corinthians aí a desativar, que permite o Corinthians a rescindir esse contrato em caso por exemplo, em caso do jogador não comparecer às treinos ou com a falta de responsabilidade e compromisso com o Corinthians, uma cláusula que ele possa desvincular esse contrato a partir do momento que ele quiser que essas coisas surjam. Se não tiver como fazer isso, John Kennedy eu não vejo como uma boa contratação para o Corinthians. O Augusto Melo gostou, ele viu com bons olhos, porque é bom jogador, isso ninguém pode negar. Só que a vida noturna do jogador pode o afastar do Corinthians sim, e eu, particularmente eu, corintianeiro, não vejo com bons olhos, apesar de existir aí uma conexão entre Corinthians e John Kennedy, pode ser um dos candidatos ao Corinthians a contratar o jogador sim, fiel, porque o Augusto Melo viu com bons olhos, tem aprovação do Cifute e tem aprovação do Antônio Oliveira. Eu só não sei se vai ser um bom jogador para o nosso Corinthians, não devido ao seu futebol, mas devido aí à sua vida noturna, que o jogador aí é muito baladeiro mesmo, fiel, muito baladeiro mesmo, ele sai mesmo, ele não tá nem aí, é jogador de balada, é jogador aí que gosta de ser aí esses jogadores bad boy aí da noite, é muito rolo e eu não vejo com uma boa contratação, pelo menos é a minha opinião, tá? Eu não vejo uma boa contratação, o John Kennedy, mas eu quero que vocês comentem sobre esse jogador, tá? Eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que seria uma boa o Corinthians investir 38 milhões de reais neste atacante ou não, por causa da sua vida noturna, pelo jeito que ele leva a sua vida aí com bebedeira e não teria responsabilidade com o Corinthians em treinos e jogos? Comentem, porque eu quero saber demais a sua opinião. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Amanhã, 11h30, tem vídeo e vai Corinthians!